Bem-vindos a mais um podcast Doutor Faixa Preta, o podcast do Dr. Seba. É sobre empreendedorismo e alta performance, mas antes de começar, eu vou pedir para vocês me seguir na rede social, Dr. Seba Souza, podcast Faixa Preta, e compartilhe esses episódios para outros empreendedores para que possam aprender sobre saúde, qualidade de vida e alta performance. Como eu sempre digo, não existe CNPJ forte com CPF fraco, e hoje você irá ouvir a história de um advogado que precisou se tornar gestor e hoje lidera um dos maiores escritórios de advocacia do mundo, Dr. Sérgio Vieira. Anota esse nome aí, tá? Dr. Sérgio Vieira, sócio-diretor da Nelson Williams Advogados, especialista em network, gestão e empreendedorismo. Começou sua carreira aos 14 anos como office boy e hoje tem mais de 200 colaboradores e 100 mil processos sobre a sua condução e nada mais, nada menos. Primeiramente, eu queria agradecer ao Sérgio. Tamo junto, tá? Obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo convite. Pra mim é uma honra ter você aqui nesse podcast, né? Fera, braba, sou muito seu fã, já dizendo aqui de primeiro pra todo mundo escutar. E te apresenta um pouquinho aí pra galera, pra a gente poder saber quem é você. Vamos lá, obrigado pelo convite. Eu sou amigo do Dr. Seba. Ponto, brincadeira. Essa é a cereja do bolo. Mas Sérgio Vieira, 39 anos, nasci em São Paulo, cresci em Salvador, moro desde 2010 em Manaus, sou pai do Enzo, 7 anos, lindo, casado com a Gabriela, sou advogado e sócio da Nelson Williams Advogados. Então, dando uma boa resumida, depois a gente conta mais no caminho. Esse sou eu. Top. E como é de costume aqui no podcast, Sérgio, a gente sempre traz o profissional, o empreendedor, o cara que tá ali no dia a dia, que faz acontecer, e você é um dos caras aí, referência pra gente aí no Brasil, de tudo que você fez e tá fazendo mais ainda no seu meio, na advocacia. E eu quero entender não só sua profissão e o que você fez, mas eu quero entender um pouco da sua história, né? Que em vários podcasts o cara não pergunta muita história do cara, ele quer saber, pô, o que é que você faz? Quer a fórmula mágica. A gente não quer a fórmula mágica, a gente quer entender a sua história. Hã? Quer saber o bastidor? A gente quer saber o bastidor e Bora como lá. que tudo isso aconteceu. Então conta um pouco da sua história desde o início, como que foi sua infância, e aí a adolescência, e aí a gente engata e vai embora. Bora lá. Meu pai é contador e auditor da área de exatas, minha mãe psicóloga, pai mineiro, mãe paulistana, família tradicional de São Paulo. Nasci na Vila Formosa, ZL. ZL é longe hoje, imagina 39 anos atrás. Formosa, né? Zona Leste. Eu brinco que São Paulo termina e começa uma outra cidade que começa com a Vila Formosa, de tão longe que é. Então, nasci com 6 meses, meu pai foi transferido para Bahia, 83 para 84. Então, na prática, meu RG é de São Paulo, família tem algumas pessoas aqui, mas infância e juventude, Salvador. E a gente cresceu, pai, mãe, minha irmã e eu, minha irmã com 7 anos a mais, num período que telefone fixo era o máximo que se usava, era carta, telefone fixo, não tinha essas tecnologias que a gente tem hoje. Então eu cresci distante da família. Tá. Núcleo duro, 4 pessoas, eu mais 3, irmã, pai e mãe, numa cidade distante, nordeste, sem parentes, sem amigos, sem nada. Essa é a realidade da família. Então, mas para mim, ali era a minha realidade. Meu pai auditor de carreira, minha mãe psicóloga. Então, 2 profissões ali muito claras em casa e uma família tradicional de classe média alta, que meu pai tinha o conforto de trabalhar em médias e grandes companhias. Tinha um pacote completo, casa, comida e roupa lavada paga pela empresa, mais a remuneração dele. Isso funcionou bem sempre funcionou, né? Mas tivemos altos e baixos, como é a saúde, o empreendedorismo, os negócios. E um dos negócios que ele era diretor financeiro, foi dada a missão para ele cortar custos. Então ele era CFO do negócio. Certo. E a missão dele era diminuir o quadro. Ele executou a missão, demitiu quem tinha que demitir e não se sentiu confortável. E a última demissão que ele fez foi a dele próprio. Aí ele mesmo se demitiu? Foi. Caramba, velho. E não era a ideia, a não missão... Era o propósito. Não era. Mas por alguma razão, ele se achou na obrigação e no direito e fez, cortando a própria carne. Tinha meus 11, 12 anos quando isso aconteceu. Então ele vinha lá de 20, 30 anos de carreira no mercado tradicional como empregado, com posição de destaque, mas como empregado. E ele saiu sem nada? Volto lá já. E aí ele mandou uma galera embora e decidiu empreender.
Tá. Ele contratou pro negócio dele boa parte dessa galera que ele mandou embora e abriu a consultoria dele. Aí sim. É mais ou menos, tá? Não sei se era bom ter ficado trabalhando lá ou ter montado o próprio negócio. Que ele saiu de uma cadeira, de uma estrutura pra ser o dono do próprio negócio. Tá. Da noite pro dia. Não foi algo planejado, pensado, Entendi. business plan, Não calculou, não fez pesquisa nada. de mercado, nada, zero. Na raça. Vou fazer e fiz. E deu muito errado. Porque ele fazia parte de uma engrenagem que ele fazia muito bem o papel dele dentro daquele todo. Tá. Não era dono. Ele tocava algo pra alguém. Uma parte. Desse tamanho. Do universo gigantesco. Entendi. Ele não cuidava de RH, de marketing, de captação de cliente, de entrega. Ele cuidava do financeiro. Do financeiro. Que é muito importante. Mas Claro. é um núcleo dentro de um mundo. Operação, CEO, tinha muita coisa, né? E aí, naturalmente, tinha coisas que ele tinha o conforto de ter à disposição que aparecia lá. A conta parecia paga, a estrutura parecia paga, enfim, ele levantava a mão, ele tinha uma função de gestão e alguém fazia. Alguém fazia. Café, parecia café. Boa. No seu negócio, se você não tiver copeira, você levanta a mão café, o café não aparece. Não você aparece. tem que levantar e buscar. Isso aí. Como é que se descobre isso? Quando você não tem. Nossa. Quando você tem, é fácil. Você toca um time, tem equipe, tem núcleo, tem... É bom demais, né? Quando ele foi empreender, tocar o próprio negócio, ele não sabia. E deu muito errado. Então ele contratou uma galera, abriu um negócio, não tinha cliente, não tinha time formatado, não tinha faturamento, não tinha, mas tinha custo. Meu Deus. Quebrou. Quebrou? Mas- Depois de quanto tempo? Eu vou falar na minha cabeça que eu era moleque, Tá. mas depois de um ano tinha Um quebrado. aninho quebrou. Usou o que tinha de liquidez guardado de um tempo e não sobrou um caquinho pra contar a história. Nada. Não. Caramba, que loucura. E aí, Aí- qual foi o plano B? Essa história é legal. Então ele era um executivo de destaque, montou o próprio negócio, não deu certo, e aí não tinha plano B. Porque ele... Não tinha. Não tinha. O plano B era fazer o plano A dar certo, porque era o Boa. único. Ele tinha a consultoria que ele montou e perdeu pessoas, porque as pessoas Não ficaram, não né? tinha Todo cliente, mundo- vai embora, o sustentar, mercado né, absorve. velho? Não O tem o mercado que fazer. absorve. E aí a equipe passou a ser ele mais minha mãe de administrativo e financeiro e secretária, minha irmã no back-office fazendo o trabalho técnico e eu de office boy. Aí foi que você virou o office boy. Exatamente. Ah, Tem muita gente que tá ouvindo aí que não faz ideia o que o office boy faz, porque não tem mais a Não tem mais, figura né? do office boy, né? já foi pra motoboy, né? Exatamente. Era o office boy e fazia tudo que não se faz mais. Ir no correio, ir no cartório, levar Boa. Não tinha e-mail, né? Você tinha que levar Isso. No máximo era um fax. Um fax. O fax precisava ter duas empresas que tivessem algum potencial. Para mandar um fax, você tinha que a outra pessoa tivesse o fax também, né? Então, nem todo mundo tinha fax. Nem todo mundo. Então, eu era o cara que saía com a sola de sapato para gastar, para ir levar o que hoje a gente faz por e-mail e por outras formas. Então, foi projeto familiar de educação do filho, vamos colocar ele para trabalhar. Não. Tinha que trabalhar porque que trabalhar, alguém pô. tinha que fazer e não tinha como pagar salário para alguém e era eu. Entendi. Pronto. Podia contar uma história bonita. Meu pai quis me educar, dando exemplo. Pô, foi top e tal. Acaba sendo, mas foi necessidade. Boa. Só que né, o período de classe média alta, minha irmã com 7 anos a mais, ela viveu mais e melhor a fase do ter. Tá bom. Eu ali com, sei lá, 7, 8 anos, criança não faz muita diferença. Não faz. E até uma fase da vida, no colégio, a calça jeans é igual de todo mundo. Se custa R$50 ou 500, criança não faz ideia. A camisa da escola é igual, porque tem que ser uniforme. O tênis, a gente não sabe muito quanto custa. Então, Não visualmente, é a mesma coisa. Tudo igual. Ela com 7 anos a mais, ela já tinha uma noção maior. Minha irmã com 15 anos foi pra Disney. Com 15 anos eu vim pra São Paulo. Só pra ter uma proporção da fase da vida. Mas Disney é totalmente diferente, né? Cara, pode ter sido até mais divertido, mas a simbologia... Ela com 15 eu tinha 8. A fase da família era uma. Quando eu tinha 15, ela tinha 22. Já não tinha mais o padrão que se tinha antes. Tá. E aí começa com esses 14 anos como office boy, por necessidade. Não tinha salário, nunca tive mesada em casa. Tá. Sem juízo de valor se tá certo ou tá errado, mas foi como funcionou lá em casa. Não tinha mesada enquanto filho Tá. e enquanto funcionário eu não tinha salário. E a explicação, que eu não discordo, era a gente paga as contas do nosso negócio. Nosso negócio é familiar. Entendi. Então é escola, alimentação, é aluguel, paga é condomínio. casa, conta de casa, né, velho? Não tá, Não não tem o que fazer. tem certo, não tem errado. Roupa. Custa caro, né? Pô. Custa caro.
E aí, dos 14 aos 17, 18, eu trabalhei com meu pai. Boa. Área de exatas. Certo. Contador. Certo. Eu nunca entendi porque crédito é débito, débito é crédito. É uma nomenclatura da contabilidade. Certo. E, na verdade, eu gosto de matemática. Eu só não sei. Mas eu gosto. Mas não sei fazer conta. O pessoal brinca, advogado sabe calcular só 20%. Mentira. A gente calcula 10 e multiplica por 2. É só isso. Só isso, né? Não sei ligar HP, não, enfim. Mas trabalhei um tempo lá. Tá. E aí no período de contabilidade era manual, papel. E a tecnologia avançada era calculadora de bobina. Meu Deus. Pá. Eu sei qual é aquela. Também entregar a tua idade, assim. E aí, ele mandava fechar alguns números lá com, sei lá, eu fui promovido dentro da empresa, né? Saí de office boy. Não deixei de ser office boy, né? Mas eu era office boy, mas era, sei lá, auxiliar administrativo. Tá bom. Técnico, qualquer nome desse. Aí ele colocava pra fechar os números e exatas, não chama exatas à toa, né? No final tem que dar 0. Mais ou menos, e por alguma razão as contas tinha que fazer que dava 0. E aí eu fazia as contas, dava 5 centavos, 10 centavos. Meu pai falava, refaz. Eu falei, porra, pai, 10 centavos eu pago. Ele falou, não, você fez errado. E aí eu descobri que eu não gostava da área de exatas. Porque eu trabalhei lá, não tenho proximidade e são 3 grandes áreas. Biológicas, exatas e humanas. Tá. Biológica, eu passo mal doando sangue. Descartei. Tomando soro, passa mal tomando soro. Já me entregou. As exatas eu não sei fazer conta, sobrou as humanas. Minha mãe é psicóloga, dentro das humanas tem algumas áreas. Tem lá psicologia, direito, geografia, história, filosofia e tal. Grande parte focada para a área acadêmica. Geralmente quem vai fazer geografia, história... Vai dar aula. Geralmente é isso. Psicologia eu tinha minha mãe em casa, então eu por exclusão eu escolhi direito. Então, trabalhando com meu pai, chegou no período de vestibular... Mas foi você que escolheu. Foi. Tá. Mas não teve aquela, desde pequeno sabe ser advogado. Mentira, nunca teve isso. Entendi. Fiz teste vocacional e tava... Fez tudo. Não fez nada. Não fez nada. Por exclusão. Ah, tá. Tirei exatas, tirei biológica. Não vou dar aula, isso aqui eu vou sobrou humana, psicologia e direito. Minha mãe é psicóloga, então vou ver outra coisa. Não tinha nenhum advogado na família, nenhuma pessoa próxima, nenhum amigo, zero. Doideira. Eu pulei uma parte, deixa eu voltar. Trabalhei com meu pai dos 14 aos 17, 18... E tinha uma relação ali de pai e filho e de empregado. Tá bom. Então, mesmas pessoas, mas tinha hora que a gente tratava de chefe e empregador, empregado e pai e filho. Entendi. Meu pai me mandou embora e me recontratou umas 40 vezes. A gente brigava, ele falava, você tá demitido, vai embora. E eu ia embora. Claro. Aí no dia seguinte ele ficava me esperando no café da manhã. Se você fosse embora ou ficasse, o salário é seu mesmo, né? Quer pagar as contas? É zero. Então, mas eu não podia abrir mão do salário. Não podia. Se abrisse mão, tava lascado, hein? Não quero mais o salário. Beleza. Paga sua escola, vai morar sozinho. Vai morar só, aí tava lascado. Não ia dar, não. É sério. Então ele me mandou embora e me recontratou umas 40 vezes. Lá com meus 17, 18 anos... Você vai crescendo, você vai ficando mais... já cuido da minha vida. Isso, né? Sou dono do nariz e tal. E vaga de trabalho não era no LinkedIn, era no Classificados, jornal. Né? Caramba, tinha que ler pra caramba. Aí um dia meu pai me mandou embora, acho que eu já tinha meus 18 anos, 17 para 18 anos. Já tinha tirado a carteira de trabalho, a CTPS. A maioria não sabe nem o que é isso. Não sei nem o que é isso. Eu não sabia nem o que era carteira de trabalho. Eu fui embora pro Rio de Janeiro, cheguei lá, era carteira de trabalho. Acostumado no Maranhão ser contratado por prefeitura, não tinha carteira de trabalho. Cheguei lá e falei, que é isso, véio? Vai me morder alguma coisa? Carteira de trabalho e previdência social. Loucura, não sabia nem o que era. Aí meu pai mandou embora, eu falei, quer saber? Vou me virar agora. Vou tocar minha vida. Falou pra ele? Não, falei nada. Ele mandou embora, eu peguei... ele mandou? Falei, não vou voltar não. Vou me virar. Tá bom. Já tenho 14 por 18, já tenho 4 anos de mercado. 4 anos. Estourei. Peguei o jornal, vi lá os anúncios de vaga e tinha uma lá que o anúncio era muito simples. Algo como, contrata-se jovem advogado sem experiência, com ou sem experiência, para função administrativa. Sou eu. Telefone fixo. Telefone fixo, liguei no telefone. Ela falou, você pode vir aqui hoje com um currículo? E posso. Fui, levei um currículo de verdade. Eu tinha 18 anos e 4 anos de experiência. Tinha sido auxiliar administrativo, office boy e tal. Ela falou, você está contratado, pode começar amanhã. Eu falei, legal, o que é para fazer? Qual que é a função, qual que é a empresa? Fui trabalhar num bingo. Época que o bingo era legalizado. Meu pai me demitiu, 2 da tarde, 3 horas eu liguei, 4 horas eu fiz entrevista, 4h30 eu estava contratado.
Só que eu não tinha contado pra ele ainda, né? Dia seguinte, café da manhã, natural, ele tava me esperando pra ir pro trabalho. Eu tava arrumado pra ir pro meu emprego novo. O novo. Bonitão, me arrumei, estourei. Meu pai agora vai sentir o baque de ter me perdido, né? Ele falou, se arruma, vamos trabalhar. Eu falei, eu vou, mas não mais com você. Eu falei, como assim? Eu falei, eu tenho emprego. Que emprego, moleque? Ah, tá achando que o mercado não... Tá metendo uma mala. Você... Troco. Tá achando que o mercado não... O senhor não valorizou, contrataram. Que loucura. Foi meio interessante, depois deu certo. Deu bem ruim, depois deu certo. E aí ele? Fiquei um ano no domingo. E aí começa a faculdade de Direito. Eu precisava trabalhar durante o dia, porque a faculdade era à noite, particular, cara, boa e cara, como geralmente é. E fazer a faculdade à noite, porque precisava trabalhar de dia para ajudar com conta em casa e pagar as contas básicas. Empresa familiar, bingo. Fui buscar outras oportunidades de estágio e tal. E aí meu pai teve a brilhante ideia de comprar um negócio, uma fábrica de sofá, low cost, num bairro bem simples. Essa história é boa, hein? Bem simples. Ele comprou e falou, ó, comprei uma fábrica de sofá pra você. Falei, legal. O que é pra fazer? Não, você é sócio, vai lá e toca a fábrica de sofá. Ele teve a brilhante ideia de me dar uma fábrica de sofá sem falar comigo. E aí eu fui tocar a fábrica de sofá. Eu fazia tudo menos sofá. Tinha um sócio que fazia sofá. Eu fazia negócio... Pô, você saiu do bingo. Tive que sair do bingo, né? Foi ser empresário agora. Meu pai falou, sofá. Meu filho trabalhou comigo, ficou maduro, arrumou um emprego no mercado. Vou dar essa oportunidade pra ele. Vou dar um negócio pra ele. Pra ele, vai tocar. Ele pensou tudo isso sozinho. Ele só fez. Ele não te falou nada. Só fez. Comprei a fábrica de sofá. Pra você. Falei, legal. Chegou lá. Fazer sofá. Boa. Fábrica de sofá. Um sócio fazia sofá e eu negociava com fornecedores, gerenciava contas a pagar, receber, folha de pagamento, aluguel, enfim, tudo. E, inclusive entregava sofá, vendia sofá. A única coisa que eu não fazia era fazer sofá. Durou mais um ano, eu peguei o sócio roubando o sofá. Ele vendia por fora e faturava só com ele na física. E o dinheiro não entrava? Não, ficava pra ele. Falei, pai, aqui, você comprou a fábrica, o sócio rouba, tá aqui, evidência, desvio, faz o que você quiser, tô fora, vou... Você mandou, meteu o pé, foi embora? Na lata. Deixou na mão dele. Cheguei pro sócio primeiro, eu falei, ó, eu achava que tinha algo errado, tá aqui levantado, já tá apurado, você tá vendendo por fora e roubando o negócio. Tô compartilhando com você que eu vou falar com o sócio investidor, que é meu pai. Então, depois vocês tocam entre você, a partir de amanhã eu não venho mais. Aí eu fui com meu pai, contei a mesma história, falei, o negócio é seu, você comprou, você me deu, e eu não tô mais dentro disso. Você se resolve. E ele? Ele quem? Teu pai. Não, veja bem, talvez, quem sabe. Eu falei, não, talvez, quem sabe é contigo. Toca lá com ele, eu tô fora. Vai lá. Não é que eu acho que ele tá roubando, ele está roubando, e eu tô fora. E tá aqui a evidência. Se vira. E aí você foi fazer o que da vida? Eu percebi que eu precisava focar na área do direito, na faculdade, no estágio, por algumas razões óbvias. Eu não tinha QI, não tinha ninguém próximo, um amigo, um tio, né, zero. Mercado pequeno. Histórico. Bahia, mercado pequeno, formal como continua sendo, sem rede social, sem LinkedIn, sem nada. É muito de indicar. Vaga de estágio era... Tinha várias, mas com muita indicação. E tem aquela da quem é a família, quem indicou, quem é o escritório. Geralmente o escritório contrata estagiário que é cliente do escritório. Isso. Tá tudo certo. Tudo certo. Eu só não tinha esse acesso. Dificuldades todo mundo tem. Eu fui buscar a solução. E aí vaga de emprego no jornal e currículo. Tava começando e-mail e tal. Então eu ia distribuir currículo, pastinha embaixo do braço. Geralmente prédio comercial tinha que deixar na recepção. Poucos deixavam subir para deixar nos escritórios. Fiz algumas seleções e um dos primeiros estágios, eu fui contratado. Isso tá pra formar, né? Não, no início. Terceiro, quarto semestre. Pode crer. Terceiro, quarto semestre. Geralmente o pessoal da área jurídica começa a estagiar do sétimo em diante. São 10. Você foi no terceiro período. Exatamente. Porque eu queria colocar na prática a teoria. Não, precisava trabalhar. Era isso. Eu também fiz isso. Só que eu troquei uma remuneração de mercado pro estágio. Exatamente. Então você salário por bolsa. Não tinha nada. No máximo era vale transporte, alimentação e olha lá. E no dia da contratação, depois de todas as etapas, a pessoa da RH tinha lá o campo para preencher. Quem indicou? Escrito. Ela falou, quem te indicou? Foi ninguém. Mas como ninguém? Foi ninguém. Falei, não, mas a seleção é para pessoas indicadas. Você não foi indicado? Eu falei, não. Como é que você chegou aqui? Pessoa da RH. Falei, eu passei ali na recepção e deixei o currículo. Coloca o nome da secretária.
Ela falou, não pode dar secretário. Eu falei, coloca o seu. Você me indica. Juro. Um dos primeiros Desse trabalhos. jeito? Aham. Ela tinha que preencher e era vaga aberta para indicação. E eu não tinha indicação. Meu currículo chegou, ela ficou sem saber o que fazer. Eu falei, coloca o seu nome aí, bota qualquer um que puser. Nossa. Não pode dar secretária? Não. Eu falei, coloca o seu. Eu não sei o que ela preencheu até hoje. Mas aí eu entro na área jurídica como estagiário. Então eu já tinha tempo de mercado, conhecia rotina de empresa, conhecia rotina de mercado, porque eu fui trabalhar fora. Fui sócio de um negócio. E isso eu tava com 19, 20 anos ainda. Cara, novão. Então, para estagiário, que seria quando as pessoas, teoricamente, começam a trabalhar, eu já tinha tato e trato com relação a negócio. Exatamente. Muito básico. Eu sabia relacionar, conversar, com alguma ideia de como é que funciona e tal. E isso ajudou excepcionalmente. Pessoas tinham indicação e eu tinha alguma experiência. No final do dia, a indicação por si só abre a porta, mas se não tiver conteúdo, não tiver entrega, é só isso, né? É isso aí. Então, eu tinha o que valia mais. Eu tinha vontade, que é o principal também. E uma experiência. Alguma experiência. Isso aí. Começo a estagiar, aí dá Aí a história é longa. História é longa. Não pode contar. Não tem. Conta o episódio do estágio, como é que foi? Rodei alguns estágios. Testei público-privado, decidi que eu queria da área privada durante os estágios. Fui para órgão público, falei, não é isso que eu quero área privada. Mas por quê? Proximidade com o assunto. A área pública é muita dedicação de estudo com estabilidade. Então, você se aprofunda durante um tempo e tem uma estabilidade vitalícia. E é uma estabilidade que não tem uma escalabilidade, né? Exatamente esse é o ponto. Você tem piso e tem teto no público. Exatamente. E você tem estabilidade eterna. No privado, você não tem piso, mas você também não tem teto. Não tem teto. E a lei de mercado, pura e simples, capitalismo. Depende de você. Oferta e procura. Bora. Dores e as delícias do capitalismo raiz. Então, decidi que eu queria o privado. Não é que eu não queria o público também, porque eu nunca fui o cara de muito estudo, muito estudioso, muito aprofundado. Eu sempre fui o cara ali, a média 6 eu tirava 6, a média 7 é 7. Eu também. E às vezes eu ia pra recuperação. E aí passava. A gente tem que ter noção das nossas limitações, das nossas virtudes. É isso aí. Sérgio, se você tivesse conhecimento aprofundado, você não ia fazer uma prova de concurso? Talvez iria. Poderia. Eu sou realista, pô. É isso aí. Uma molecada, vários amigos inteligentíssimos estudando desde o primeiro semestre, e muito. Tem gente que já formou aprovado em concurso. É isso aí. Com salário de teto do STF. Isso aí. E eu não ia passar, mas nem com reza, filho. Então, vou fazer concurso. Tem o mínimo necessário de conhecimento? Não tenho. Ou você vai estudar, ou você vai fazer alguma outra coisa. Pronto. Aí. E eu não tava afim de estudar pra concurso. E se for estudar, vai parar a vida, né? É bonito falar, não, eu escolhi o privado. E outro, toda a trajetória também sua, quem pode, o cara vai parar a vida, pô. Mas não podia Não parar. Podia. Não. Senso de urgência. Não, cara, podia. Quero desenrolar, preciso me sustentar. E eu lembro, às vezes a gente ouve isso, filhinho de papai fica em casa estudando porque os pais pagam a conta. Se eu pudesse, talvez eu ficasse também, não tá errado. Teve indicação, não é merecedor. Eu usaria se eu tivesse também. É isso aí. Não é que ele é melhor ou pior porque ele tem. Ele estaria errado se ele tivesse e não usasse. Exatamente. Eu tenho estrutura financeira, familiar, quero concurso, posso ficar em casa para estudar. Qual o problema nisso? Nenhum. Sonho. Era um sonho. Eu não tenho estrutura, não tenho a estrutura familiar nem financeira e tal. A culpa é do outro cara que tem? Não. Pode crer. Se eu tivesse e não usasse, a culpa era minha. Exatamente. Eu não tinha. Então, por exclusão, não é por opção. É por não ter opção. Igual como foi pra você escolher o direito. É foi isso excluindo, aí. né? Não vou privado, aqui eu vou... E já que eu vou privado, e tem muita gente querendo vaga, eu preciso fazer mais ou melhor do que todo mundo que tá querendo essa vaga. Porque senão vão tomar minha vaga. Vão tomar. É isso. Top. O estágio era um turno só. Eu ia 2. Porque isso é sensacional. Porque eu almoçava no escritório. Então essa conta tava paga. E eu não dava espaço de ele contratar outro estagiário. Tô aqui. Se ele contrata 2, ele escolhe o melhor. Vai aqui, né? É que geralmente, eu lembro disso, o estágio de 4 horas pagava X. O de 8 horas pagava 2X. Então as pessoas iriam nos 2 turnos se recebesse 2X. Não, eu iria para poder almoçar e não dar espaço para outro. Boa. Eu falava isso para alguém na época? Não. Não. Tô aqui porque tô com tempo livre, se tiver trabalho, tô aqui.
E sempre tem. E Tô à sempre disposição, pô. Pro empregador é barato. Pô, não estamos pagando. O cara tá aí se esforçando, vamos tirar o melhor proveito disso. Qual é a contrapartida? Pagar o almoço dele, pagar o transporte. Cara. Que louco, hein? Isso é muito louco, né? É uma conta simples, né? Uma conta simples. E aí eu fui ocupando espaço. Eu já gostava da área civil. No último ano, a minha faculdade era anual de 5 anos. No último ano, era o ano que coincidiu monografia, prova da OAB e conclusão de um ano pesado de matéria e conteúdo. Trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite. E eu não tinha a opção de me dar o luxo de não ter a possibilidade de continuar empregado depois da formatura. Mas, eu era estagiário. Tá, e você manteve o estágio até o final da faculdade? Do terceiro ou quarto semestre em diante, não parei mais. Tá, foi até o final. Então, o último ano, as pessoas falam, vamos focar na monografia, porque se você não for aprovado, eu repetiria o ano, não era semestral. Ah, não era semestre. Mesmo. Vamos pagar a matéria, mas é uma matéria que seria anual. Então, o último ano tem que focar na monografia, justo. Se eu passasse na monografia, fosse aprovado e não passasse na OAB, eu ia ter que esperar mais 3, 4, 5, 6 meses para fazer outra prova. Se eu passasse na monografia e passasse na OAB e não me dedicasse ao trabalho, ao estágio, eu não teria efetivação na minha profissão, na cadeira que eu estava lá. Então não tinha como escolher algum assunto. Vou só estudar monografia, estudar para a OAB ou dar atenção ao trabalho. Eu tinha que fazer tudo. E fiz, porque deu certo. Passei na monografia, passei na OAB e fui efetivado no escritório que eu era estagiário. Nossa. Loucura. Foi bom, né? Cara, foi. Deu tudo certo. Trabalho bem feito, né? Podia ter dado tudo errado, deu tudo certo. Deu tudo certo. E no escritório, à época, eu sempre gostei da área civil. E durante o último ano, conversando com o sócio, ele falou, Sérgio, aqui, só tem vaga pro trabalhista. Eu falei, eu não sei, você me ensina? Ele falou, eu ensino, se você der conta, você fica. E aí eu fui começar a trabalhar numa área que eu não tinha sabia. Proximidade, não Mais tinha... uma vez um desafio. Então fico nesse escritório, formei em 2006, trabalhei em alguns escritórios de 2006 a 2009 e entrei no escritório que sou sócio hoje em junho de 2009 lá em Salvador. Ô Sérgio, mas você acha que tudo isso que você viveu aí, você acha que o não deixar as oportunidades para trás, não, eu sou isso, aquilo, eu não faço isso, por exemplo, você vê que sua vida inteira foi oportunidade, né? E você não abriu mão mesmo não sabendo que você quis aprender. Sim. Você acha que isso é uma chave para o ser humano não desistir o tempo todo, galgar aquilo que tá pensando? Seba, não ter opção em alguns momentos da vida é uma excelente opção. Essa foi boa. É isso aí. Empresa familiar, meu pai precisava de auxílio e não tinha verba para pagar folha de pagamento. Minha mãe foi ser secretária e auxiliar, minha irmã foi trabalhar no administrativo, eu fui ser office boy. Eu tinha opção? Não. Papai, não vou. Vai sim. Vai. Tô te chamando como empresário. Não vou. Você vai como filho que eu tô mandando. Acabou. Boa. É assim. Essa é excelente. Excelente. Depois que você vai aprendendo que o negócio, o mundo, as oportunidades, você quer ter uma independência, quer ter um salário, quer ter uma grana para sair final de semana, o que eu fiz? Fui atrás de vaga de emprego. Você sonhava trabalhar em um bingo? Claro que não. Eu queria trabalhar onde tivesse vaga. Eu mandava currículo para marketing multinível, para consórcio, sem desmerecer nada, tá? Mas qualquer vaga aberta. Você queria trabalhar, pô. Vendedor de carro em concessionário, eu mandei para tudo. O que tinha de vaga aberta, eu mandava currículo. Poucos chamavam para entrevista. Quem me dava oportunidade? Você sonhou com isso? Não, eu quero trabalhar. Aprende a fazer, não sei, aprende. E quando formou? E aí depois você passa a ter opções e pensar não de imediato o mês que vem, né? Você começa a pensar de médio e longo prazo. E o ano que vem, daqui a 5 anos, e carreira, e profissão e tal. Que aí é quando eu decido abrir mão de ser sócio da fábrica e focar no estágio. Eu estou estudando direito, eu não tenho indicação, não tem ninguém que vai me ajudar. O mercado, a oferta de vagas é menor que a procura. Tem muita gente atrás. Se eu não fizer alguma coisa para sair na frente, se eu não estiver dentro de algum lugar para tentar garantir a cadeira, se eu esperar formar para ir atrás, eu tô ferrado. Entendi. Então eu fui antecipando os degraus das coisas. E fala uma coisa para mim, se você pudesse dar um conselho pro Sérgio de antigamente, o que o Sérgio de hoje falaria para ele? Cara, olhar para trás é fácil, né? Aí você olha o filme. Olhar para frente é difícil. Mas a ansiedade às vezes mata, né?
Que a gente tá ali com... A gente é moleque, você quer tirar a carteira de motorista. Hoje mudou, né? As pessoas não querem mais. Porque é o que eu queria lá Mas atrás. era isso, carteira de motorista. A gente queria fazer a autoescola com 17 anos, porque podia, pra quando eu fizesse 18, CNH na mão. Isso aí. E, em regra, meus amigos faziam 18 e ganhavam o carro. Eu tinha o direito e a opção de dirigir. A gente não tinha... Eu também não ganhei Nunca, carro, não ganhei nada. Não ganhei nada. Então, mas eu tinha a opção de ter a chave do carro do meu pai. Às vezes ele emprestava. Alguns amigos ganharam os carros e não tinham habilitação. Então os pais autorizavam a usar o carro se eu dirigisse. Então, mas a gente está com até os 16, 17 pensando nos 18 carro. Com 18 a gente está pensando em qual faculdade fazer e como é que vai ser a vida profissional. Né? Tá sempre 3, 4, 5 anos na ansiedade. Ansiedade. Você está na faculdade pensando na formatura, formatura pensando no trabalho, trabalho pensando no casamento, a gente está sempre lá na frente. Então o conselho, a sugestão é calma, porque não acontece no tempo que você quer. Boa. Vou ficar em casa sentado esperando? Não é isso. Administre a ansiedade, porque quando a gente está pensando lá na frente, a gente está deixando de viver alguma coisa de imediato. Então estou no estágio pensando na monografia. Eu preciso entregar um bom trabalho no estágio, senão ele não vai me abrir oportunidade. Então, tenta administrar a ansiedade. Falar é fácil, né? Porque eu tô falando o Sérgio pro Sérgio lá de trás. Lá de trás. Talvez se eu não tivesse tido aquela ansiedade, não teria chegado onde cheguei. Mas tem algumas coisas que só te tiram a paz e o foco e não resolve nada. Boa. Então, foca no momento presente. Sérgio, e você ficou quanto tempo nesse escritório aí depois de formado? 1 ano. Aí em 2009, 2010 você conheceu a Nelson Williams? Formei em 2006, fiquei em 2007 lá e fui trabalhar no maior escritório de direito da época da Bahia. Tá. Seria o sonho de consumo do jovem advogado, era trabalhar lá. Legal. Consegui trabalhar lá. Tava estável, ok. Quanto tempo você passou nisso aí? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Tava bem financeiramente, tudo certinho. Melhor dos mundos. Certo. Na minha cabeça, né? Na época. Conta essa reviravolta. Conta essa reviravolta pra gente aí, que essa reviravolta é bem interessante. E aí vem algo que é de mercado, que é a importância no network. Por quê? O escritório que eu sou sócio hoje tinha recém-chegado na Bahia, recém-chegado em Salvador, e ficava dentro de um cowork, um smart office, e um dos primeiros colaboradores de lá foi um amigo de faculdade que formou comigo. E ele precisava montar a equipe e me convidou para trabalhar na Nelson Williams. Então, a Nelson Williams era desconhecida e eu estava no maior escritório à época estável. Entendi. Então, primeiro convite, eu neguei. Falei, não faz sentido sair. Você negou a primeira vez. Neguei. Não faz sentido de eu sair de onde eu tô, que é o sonho de consumo, para algo que eu não sei o que é. Financeiramente era igual a proposta, então não tinha nenhum ativo na primeira vista. Neguei o primeiro convite e continuei onde é que eu estava. E aí coincidiu que a Nelson Williams foi pro prédio comercial, no mesmo endereço físico de onde era esse escritório. Então a gente se via bastante no elevador. E ele convidou a segunda vez. Eu neguei a segunda vez. De novo. E geralmente ninguém convida. Não acontece isso, né? Não. Depois de algum tempo me convidaram a terceira vez. E eu fico feliz que foram insistentes comigo. E aí eu fui bater um papo com um outro sócio que tinha ido de fora. Ele falou, Sérgio, me explica por que você falou não. E quando você fala não é fácil, né? Que você explica fácil. Por isso. E ele colocou no papel algumas coisas eram objetivas e poucas eram subjetivas. As objetivas ele superou e compensou todas de alguma forma. Ele falou, isso aqui eu resolvo assim, isso aqui eu resolvo assim. A subjetiva você resolve. Tem mais algum motivo pra você avaliar por que você não vem? Eu falei, porra, os caras me querem de verdade, né? De verdade. Estourei agora. Agora eu vou estourar no norte, como fala aqui em São Paulo, né? Então... E aí eu aceitei a proposta, entrei em junho de 2009 em Salvador. Em outubro de 2010 eu fui convidado para assumir a filial de Manaus, que é onde eu tô até hoje. Então esse ano eu faço 14 de escritório, 13 em Manaus. Boa. E como é que foi essa trajetória de sair de um estado para ir para outro estado? Manaus, né? O mato tava gigante de alto lá, eu já vi você falando em outros podcasts. E você foi para desbravar. Mas como é que era lá? Já tinha um escritório montado, cliente? Você chegou lá, patrão, já? Como é que foi essa história? Conta aí. 27 anos, morava com pai, mãe e irmã. Não tinha um gato pra dar de ração. Já ganhava financeiramente bem. Isso lá em 2009. Isso. Já tinha chegado lá, proporcional ao que seria sucesso.
A proposta que eu recebi financeira era para garantido financeiramente, era menos do que eu ganhava. Tá. Num estado que se eu me desse um mapa e mandasse eu botar o dedo, eu não sabia onde era Amazonas naquele dia. Loucura, hein? Sem conhecer absolutamente ninguém. Longe. Tá. Cultura diferente, fuso horário diferente, culinária diferente, Culinária diferente. tudo diferente. Tudo diferente. Tudo diferente. Lembra que eu te falei que tem hora que não tem opção, é uma boa opção? É. Excelente. Qual a opção que eu tinha? Essa. Tinha outra? Não. Eu tô dentro do negócio. Todo mundo fala de oportunidade, de cavalo selado, de abraço quando acontece, não cai do céu todo dia. Isso. Todo um monte. E no dia a dia as pessoas acabam não percebendo o que é isso. Se um dono do negócio falar, tem essa oportunidade e eu tenho interesse em compartilhar contigo, você falar não, você pode até falar não. Ou você volta pro final da fila, ele vai dar pra alguém. Ou você tá fora da fila. Quando tiver uma outra oportunidade, você negou, eu falo, não vou falar de novo com o Sérgio, porque já negou. Já negou. E aí foram várias mudanças de uma vez só. Morava com pai e mãe, então nunca tinha morado sozinho, nunca tinha saído de casa. Eu brinco que eu não sabia o caminho da roupa suja pra roupa limpa. Eu colocava no cesto, ela aparecia no armário. E realmente eu não sabia mesmo. Né? Então, é tudo uma... Já tava tudo automático, tudo resolvido. Louça da pia pro armário, eu não sabia. É mágico. Pra mim, desaparecia. Lavava e ia aparecia. Eu botava em algum lugar e aparecia no meu armário. Eu não sabia que acontecia uma coisa. O dia a dia mesmo, né? Não sabia. Pagar condomínio, água, luz, telefone, PTU. Não sabia nada disso. É isso, é bicho. Nada disso. Então foi muito importante, porque geralmente tem toda uma transição com suporte. Sai de casa, mas vai morar perto da família, almoço de domingo em casa. Boa. A mãe dá aquele apoio. E eu não tinha essa estrutura. E foi excelente. Aí vai no choque, se vira. E distante. Pra chegar hoje de Manaus, no Salvador, é no mínimo 7 horas de logística. Meu Deus. Ah, deu saudade, deu uma dor de barriga, me ajuda. Se vira, irmão. Isso falando de carro, né? Não, impossível de carro. É só de avião, só de aéreo. É mesmo? De carro tem que passar de balsa pra chegar em algum lugar e poder sair de carro. É impossível, esquece carro. Esquece carro. Então foi uma mudança de sair de casa, mudar de cidade, mudar de estado e mudar de função. Eu era na equipe e minha missão era tocar um negócio que já existia. O escritório era de 2008, eu cheguei em 2010. Tinham 6 pessoas no escritório. Agora, pensa no contexto. Eu com 27 anos, novão, da Bahia, com a missão de gerenciar pessoas e já existia uma equipe. Top, sensacional. Ia chegar, horrível. Tudo certo. Eu sei que é horrível. Uma bosta, desculpa a expressão. Mas olhando o cenário é simples de entender. As pessoas que estão lá, não tem como respeitar, pô. Tem gente mais velha que já tá no negócio. Aí aparece eu, moleque, novão, cara de menino, da Bahia. O pessoal já fala que baiano não trabalha. Nordestino. Fala, é ele que vai tocar o negócio. Fala, não. Vocês estão tirando. Vamos fingir que a gente acredita e topa, depois a gente cozinha ele. Boa. O Nelson foi comigo uma terça, ficamos terça, quarta e quinta. Quinta ele me deu a chave do escritório e falou, se vira, é seu, tó. É isso. Tá. E a missão era fidelizar o que já tinha de cliente e crescer, expandir o mercado. 27 anos. 27 anos. Procuração pública do negócio, do CNPJ e do CPF dele, pra comprar, você vender. Tinha autonomia, então. Tinha. Quiser comprar, compra ali, pronto, faz o negócio, acabou, a procuração era tua e já era. Na quinta-feira ele foi embora, a secretária me perguntou, doutor, aqui, você vai vir todo dia pro escritório? Eu falei, como assim? Ela, não, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu falei, vou. Mas de manhã e de tarde? Sim. Eu falei, por quê? Como é que funciona? Ela falou, não, porque a pessoa tal vem segunda, quarta e sexta, a pessoa tal vem terça e quinta. Eu falei, aqui, isso aqui não é curso de inglês, não. Nossa. Juro por Deus. Galera não ia trabalhar todo dia? Não ia. E tá tudo bem, não tinha quem cuidasse, era, sei lá, não sei o que era. Mas eu fui com a missão de fazer aquilo dar certo. Dá certo. E aí é choque de cultura, choque de gestão, choque de perfil, choque de tudo. Caramba, cara. E minha missão era muito clara. E aí, em, sei lá, 60 dias, dessas 6, tinha restado 1 ou 2. Outras 4 eu saíram ou mandei embora. Mas na prática ele me entregou um negócio 100% pronto e eu desfiz o negócio. Tá bom. Uma hora caiu a ficha. Eu falei, cara, deu errado, né? Ele me entregou pronto e agora não tem mais negócio. Tô sozinho. Tô tendo que me virar. Você começou a mandar um monte embora? Tem que dar uma chacoalhada aí. É. O primeiro que folgou, eu cortei a cabeça pra passar o recado pros demais. Quem foi? Motorista. Como foi essa história? Conta pra nós. Essa é muito boa. Essa é ótima. Tinha um carro sedã
que o Nelson usava quando ia, e o motorista. Fazia sentido para ele poder rodar e ganhar tempo. Quando o Nelson foi embora, eu fiquei pensando, eu sou novo de fora, num carro executivo, com motorista, com a idade que eu tenho, se eu sentar no banco de trás, não faz nenhum sentido. Passa uma imagem ruim. O Nelson, tudo bem, ele tem mais idade, o escritório é dele. Se eu chego numa reunião com um cliente e o visual disso é ruim, é arrogante. Não sei se estou certo ou errado, mas foi a cabeça que eu tinha na época, eu acho que continua sendo. E na época poderia soar isso muito mais. Pronto. E aí, esse funcionário da época, o Nelson foi embora, ele sentou na minha frente, folgado, ele tinha intimidade com o Nelson, não Você comigo. Não. Ele falou, doutor, o doutor Nelson mandou você me dar um aumento. O Nelson não tinha nem decolado, ele já estava sentado na minha frente, folgado. Eu falei, aqui, além de não ter aumento, você não trabalha mais com a gente a partir de agora. Eita! A reação dele foi meio óbvia. Ele falou, não trabalho pro senhor, eu trabalho pro Nelson, você não pode me demitir. Eu falei, se você trabalha com o Nelson, você conversa com ele. Aqui você não trabalha mais. A partir de agora você tá desligado. Nossa. Loucura, hein? O que ele fez? Ele ligou pro Nelson. E ali eu tive a validação de que eu tinha alguma autonomia. Isso aí foi um teste pra você, né? Foi. Ele ligou pro Nelson e falou aqui, o senhor disse que ia me dar um aumento, o doutor Sérgio me mandou embora. E aí? Eu não trabalho para ele, trabalho pro senhor. Ele falou, não. Eu transferi a gestão de Manaus para ele, se ele mandou você embora, você tá desligado. Não é nada pessoal. Olha, ele sensacional. Ele validou a autonomia. E aí deu uma sacudida nos outros 5 que ficaram. Falou, pô, o cara nem esquentou a cadeira, nem esfriou a cadeira, já mandou um embora. Mas 30, 60 dias depois, os 6 viraram 2. Gente que eu desliguei, gente que pediu pra sair, porque deu um choque. E eu vim em São Paulo conversar com o Nelson. Primeira conversa após ida pra Manaus. Falei, Sérgio, como é que tá Manaus? Falei, muito ruim. Por que tá ruim? Falei, porque é longe a cidade, é quente, o clima é diferente, a culinária é diferente, o fuso horário é outro, as pessoas não estão comprometidas, o mercado é difícil, eu não tenho tido aceitação, eu não tenho amigo, não tenho rotina, não tenho final de semana, só reclamei, né? Diagnóstico inteiro. Ele falou, Sérgio, se tudo isso funcionasse lá, eu não precisava ter tirado você de Salvador e mandado pra lá. Nossa. Aí cai a ficha, né? Balde de água fria. Balde de água fria. Falou, você tem mais alguma coisa pra reclamar? Falei, não. Ele falou, então volta e resolve tudo isso que você tá reclamando. Que louco. E o interessante dessa história aí, você acha que ele te mandou... Tem uma história que ele te mandou pra lá pra você fazer o network, né? Você era muito bom nisso, né? Ou você é bom? O que você acha do network? Cara... faço bem feito. É uma característica sua, né, Sérgio? Não é pessoal, não é profissional. Exatamente. Eu sempre fiz empiricamente. Naturalmente. Sempre gostei de gente. Boa. Sempre tive amigo mais novo e mais velho, sempre circulei em todas as classes sociais, sempre soube entrar e sair de todos os ambientes, sempre gostei de conectar gente. Boa. Sempre tive proximidade com aquele cara mais reservado da turma, que fica meio escanteado, que nego fazia bullying. Entendi. E sempre fui amigo e próximo dos caras famosinhos lá, que interagia com a molecada. Então, circulo bem entre gente. Quando você traz isso para negócio, funciona bem. E gostar de gente, você fala, pô, então é uma característica nata. Talvez seja. Mas dá para ser trabalhada? Óbvio que dá. Dá. Vamos falar, vamos fazer networking. Aí a pessoa vai para um evento social, empresarial, coloca o fone de ouvido e fica no WhatsApp. Você não tá fazendo networking nenhum, pô. Nenhum. Então, e tendo a missão clara, nosso negócio é serviço, minha missão era fidelizar quem era cliente e trazer novos. Como é que você faz isso? Pedindo. Então, eu ia bater de porta em porta. Se ficasse no escritório mandando e-mail e só telefonema, talvez funcionasse menos. Então, eu tinha um único foco, que era esse. Entendi. A decisão de fazer ou não era minha. Tá. Então, eu levantei e fui fazer. E aí, quando você voltou pra Manaus, você começou de porta em porta lá? Bater de porta em porta? E aí, o que deu? Deu bem bom. Eram 6 pessoas, hoje são 200. 200 pessoas. Deu bem bom. E você acha que o network ele é algo nato ou ele é algo que você pode se desenvolver? As duas coisas. Para quem não é nato, é desenvolvível. O meu, sempre gostei, sempre fiz sem pensar e sem focar nisso. E uma hora caiu a ficha. Dá para ser melhor trabalhado. Tá. Tem forma, tem técnica, tem treino, tem copiar quem faz, mas não tem receita de bolo. Nosso meio a gente ouve muito falar, quer fazer network e vai jogar golfe, né? Vai jogar tênis. Isso. Certo? Eu já falei isso. Você joga golfe? Não. Fala 2 nomes de golfistas. Tirando o Tiger Woods. Mais eu ia falar ele, né? Tirando o Tiger Woods, mais um. Não conheço. Pronto.
Não tem. Então o cara que gosta de golfe, ele acompanha, ele estuda, ele assiste, ele vai atrás dos jogos, ele tal. E aí ele vai pro clube de golfe do sábado porque ele quer jogar golfe, porque ele gosta de golfe. O que acontece se a gente for lá fazer network? Vai atrapalhar o cara. Fica muito claro pros caras que estão lá que você não gosta de golfe, que você tá ali querendo fazer sua conexão. E o meio não abre pra você, se fecha. Porque você tá lá a fim de conhecer gente. E tá ali forçando uma relação que não é real. Entendi. Eu vou jogar tênis porque a galera... Você vai se machucar, você não vai ter uma entrega. Então, moral da história, vai pro ambiente que você gosta. Eu gosto de qualquer coisa, vai ter ambiente pra isso. Eu gosto de assistir Netflix em casa. Aí não vai rolar. Você não gera conexão com ninguém. Então, todo mundo gosta de alguma coisa. Por mais simples que seja, você vai ter um meio pra circular. Quando você circula no meio que você gosta, as pessoas se conectam porque é verdadeiro, é real. E aí você começa a fazer sentido em falar o que você faz e tal. Então, rede social, por exemplo, é um ambiente que cabe todo mundo. Você não precisa escolher o campo de golfe. Rede social tá todo mundo lá. E cada um consome aquilo que gosta. Então, quando você decide qual é o seu meio, você começa a encontrar um caminho de se posicionar com isso. E aí você volta pra Manaus e aí você começa a expansão lá de Manaus e cresceu o escritório. Qual foi a estratégia que você utilizou? E como é que você fez? Porque imagina só, eu sou médico. O médico, cara, ele dá plantão pra caramba. Como que eu ia, ter que dar plantão e ainda ter que expandir isso e fazer o negócio virar e fazer network e mais o quê? Como que você fez? Porque advogado é a mesma coisa. Defender processo e tudo mais, pegar cliente e trazer mais cliente. E como que você foi fazendo isso para poder esse negócio virar? Tem uma regra de mercado, uma premissa geral, que é que serviço não se escala nem se escalona. Porque o Dr. Seba é um só. Um só. Tem 24 horas por dia, 8 é descanso, 8 é lazer, 8 é trabalho. Então, você não consegue multiplicar suas horas. Quando você cria o protocolo Doutor Faixa Preta, pode ter 10, 15, 20 médicos aplicando o seu protocolo de atendimento. Quando você aplica o protocolo Dr. Seba, a pessoa quer conversar com você. Isso. Quando você traz isso para negócio, você começa a ter várias horas de outras pessoas para poder vender. Ok até aí? Boa. Onde está a dificuldade? Delegar. Porque quando você precisa de outras pessoas para crescer, é natural que no primeiro momento você não acredite que aquele trabalho daquela pessoa seja mesma qualidade que o seu. E não vai ser mesmo. Então, contratei um médico para a equipe. Ele vai fazer o trabalho exatamente igual como você faz? Não vai. Delegar é exatamente isso. É você dar autonomia e as pessoas vão fazer de alguma forma diferente. Onde está a dificuldade, que é a tal da dor de crescimento, é lapidar e alinhar para que fique da melhor forma possível. Então, você consegue formar um médico, você ganha o dobro da agenda. 3 médicos, o triplo, 4 médicos vezes 4, aí você consegue crescer o negócio. A dificuldade está em delegar. E aí foi o que você fez com os advogados? Exatamente. Então, os escritórios são vários advogados e hoje em dia você faz parte da gestão. Exatamente. Não faz Exatamente parte mais de defender processo. Eu nunca abri mão da parte técnica porque eu sou advogado. Boa. Estou gestor. Tenho formação em gestão também, mas quando você abre mão, para saber se está certo ou está errado, você precisa saber fazer. Para saber fazer, você não pode estar defasado nem enferrujado. Então, 10% do meu tempo ainda mantenho com parte técnica, faço audiência, faço prazo, faço tudo que qualquer advogado faz. 90% está em gestão. E como que você faz para se manter atualizado dentro dessa gestão e no meio empresarial? Acesso a conteúdo, Seba, todo mundo tem de toda a profundidade. Ou escassez, ou superficialidade. Tem algo que é a teoria do T, né? Você saber pouco de muita coisa, você fica raso aqui, e muito de pouca coisa. Ok? Tá. Pronto. Então, eu escolho dentro da área do que eu gosto de fazer, o que eu tenho proximidade, consumir mais e melhor. Mas sei um pouco de tudo e muito de pouca coisa. Então, o estudo tem que ser constante, senão você fica para trás e o mercado te atropela e a culpa não é da inteligência artificial, não é da concorrência, não é nada disso. É qualificação e ensino continuado. E o sucesso profissional não é algo que acontece da noite pro dia, né? Como que você poderia deixar aí pra galera uma mensagem para ter uma persistência durante esse caminho aí e conseguir chegar aonde tá pensando? Você acha que o primeiro ponto disso, tipo assim, eu penso muito, é o cara, eu acho que ter um foco, ter um objetivo, né? Porque muita gente, ele foca em vários pontos e ele não consegue chegar. Aí não é foco. Aí não é foco, entendeu? E eu vejo que as pessoas patinam muito nisso. Então, por exemplo, no meu meio é assim,
faço o curso do fulano e tal, faço o curso disso e tal, e acaba não seguindo uma linha. Não aplica nada. Não aplica nada, e fica nessa. E é igual no direito, como é que é? Nem dos meus melhores sonhos durante estagiário lá, acadêmico de direito, eu pensaria em estar na posição que eu tô hoje, sem falsa modéstia. O negócio cresceu muito, a gente cresceu dentro do negócio. Então os números do escritório são os maiores em qualquer referencial de mercado. Isso aí. Maior escritório da América Latina, mais de 40 filiais, estrutura própria, não é correspondente, parceiro, nada, é um CNPJ 001 que vai até o 0040 e pouco. Mais de 2 mil colaboradores, mais de 500 mil processos, são números que falam por si só. Então, Sérgio, você sonharia com isso? Jamais. Até porque esse modelo de negócio não existia. Não tinha essa Nelson lá atrás e não tinha ninguém no mercado com esses números. Loucura, hein? É fora da curva. E a gente faz parte de uma estrutura que ninguém faz nada sozinho. Então tem muita gente que trabalha e trabalhou para que isso acontecesse. Agora o sonho é proporcional ao momento que você tá. Até porque o sonho você olha para frente, não para trás. Ele é só financeiro? Não, não é. Tem hora que... tem uma frase que diz que a pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Isso. Pronto. É dispensável? Não, a gente não pode ser hipócrita e falar que não. Dinheiro traz conforto, paga a conta. Ninguém é feliz com o boleto vencido. Não. E se disser que é mentira, irmão. Tá mentindo. E só pode dizer que não gosta ou que não precisa quem já teve. Falar, eu não gosto da Ferrari. Você já teve uma? Não. Falei, porra, então não enche o saco, né? Você só pode dizer que não faz sentido se você já teve a experiência. Então tem que ter uma estabilidade financeira, é óbvio. Você quer dar conforto para você e para os seus. Precisa ter um equilíbrio do pessoal, do profissional e da visão de médio e longo prazo. E o que é sucesso depende da fase que você está. Às vezes a fase profissional, o sucesso é você ter tempo para cuidar do teu filho e um momento de lazer com qualidade. Isso é sucesso. Para quem tem uma agenda corrida, sucesso é almoçar em casa na sexta, é poder estar com a família no final de semana. Então tem que ser um equilíbrio e depende do que você precisa e o que você quer para você. Tem gente que não quer um grande negócio. Tem gente que quer ter um consultório e uma agenda de segunda a sexta tranquila. A pessoa não tem ambição. Depende da necessidade da realidade dela. Não precisa, porque o Instagram traz uma ansiedade que eu aconselho pro Sérgio Cedo. Você acredita ou corre o risco de acreditar que tudo que a gente vê ali é regra para todo mundo. Tá todo mundo em Dubai, tá todo mundo em Maldivas, todo mundo tem Ferrari, todo mundo ganha $1 milhão mês, todo mundo é bonito, todo mundo é magro, todo mundo é... Não é, porra. E quando você entende que não é, você cria a sua realidade de sucesso. Com o risco de cair na pilha de querer achar que você precisa estar no padrão do Instagram ali, da entrega disso. Então, não é fácil não, mas você tem que ter um trabalho de terapia, de entender até onde você quer ir. Também tem a outra que diz que sonhar grande e sonhar pequeno dá mesmo trabalho, né? Trabalho. Não pode desconsiderar que se você se contentar com pouco, cuidado com o que a gente deseja, porque pode acontecer. Né? Para mais ou para menos. Pode crer. E ter algum alinhamento. Se você não tiver um sonho, você acaba a tal do propósito. Por que você sai de casa todo dia? Se não tiver o próximo passo, agora não é pelo resultado em si, é pelo caminho, pela jornada. Você não curtir o caminho, o dia a dia, não faz sentido. Não faz sentido. Porque você chega no final e fala, e aí, o que eu faço agora? Volto pra trás? Você não viveu, não tem razão. Exatamente. E fala uma coisa pra mim, você acha que é importante cuidar da saúde? Você é um cara que cuida da sua saúde, tem vários amigos médicos aí, já né? Cuidei mais, já cuidei menos. Tô contigo agora com essa parceria que você tem me ajudado aí. E foi como você abriu, não tem CNPJ forte com CPF fraco. Exatamente. Sérgio, dá pra focar o tempo todo na saúde? A depender da rotina do cara, não dá. Não dá. Não dá. Viagem, noite mal dormida, happy hour, almoço, jantar, o estresse impacta, e você sabe disso fisiologicamente muito melhor do que eu. Mas é um ciclo de altos e baixos. O excesso te prejudicou muito, te deixando desconfortável, pesado, cansado, sem motivação e tal. Vai impactar na tua performance. Essa altura da vida eu não vou ser alterofilista. Isso. É isso que eu falo, é alterofilista. E nem modelo, né? Não vou. Não, acho que até dava. Modelo dá. Vamos dar um jeito. Não, mas a saúde em si não é o meu produto principal. Isso. Vender saúde e tal. Mas eu presto serviço. O ativo sou eu comigo mesmo. Se você não estiver mentalmente bem, fisicamente bem, você pode ser um excelente profissional de conteúdo, mas a pessoa não consegue falar
se relacionar, conversar, não consegue tocar a vida. Porque aí você começa a ter os problemas de não ter saúde. Vai pro médico, vai fazer exame, tá, enfim. Aí vai perder tempo com o que não era pra perder. Dá pra focar só no trabalho, você cuidar da saúde? Não. Tem hora que é necessário. Dá pra você malhar todo dia 10 da manhã, 4 da tarde? Não. Pra mim não dá. Não dá. Então, a virtude tá no equilíbrio. No equilíbrio. E se a gente fizer, Seba, tudo que o Google manda, toma 5 litros de água, dorme 8 horas, malha 5 vezes por semana, se alimenta bem. É tanta coisa que pra fazer. Toma ômega 3, toma ômega D, vitamina D, toma banho de sol todo dia. Né? Faz o aeróbico, faz o exercício de... É muita coisa, você não dá. É muita coisa. Lê durante meia hora, medita. Se você soma tudo isso, deve dar umas 80 horas por dia pra você fazer alguma coisa. No mínimo, a gente só tem 24, né? Você tem que priorizar alguma coisa. E muito se tem trazido na área da medicina e da prevenção. Antes era o mercado de luxo, pouco acessível e pouco difundido. Agora acho que já deu uma pulverizada, as pessoas já entenderam que prevenir é melhor que remediar. E aí é o trabalho que vocês vêm fazendo na medicina de materializar isso. Aonde de novo está o risco de achar que o pessoal que está no Big Brother lá nos reality shows são uma meta alcançável. Entendi. Então tem gente que não tem essa rotina e não vai chegar naquele degrau, aquela proporção. Exatamente. O ator, as pessoas públicas, enfim, são pessoas que precisam obrigatoriamente. Os atletas de alta performance precisam. Tem que estar daquele jeito. Quem é de outra área, se você achar que vai ter o mesmo resultado, não vai. Não vai. Pronto. É muita dedicação também. Conselho do Sérgio de hoje, pro Sérgio de 20, 30 anos atrás, administra a sua ansiedade. Isso serve, inclusive, para a saúde. Exatamente. Tem o que ter. É supérfluo? Não. Todo dia você escova o dente, você toma banho, você tem uma agenda. Você tem que encaixar horário aqui para qualidade de vida. Tem dia que você vai trabalhar o mental, o psicológico, que é tão quão importante, porque é físico da mesma forma, e tem dia que você vai trabalhar a saúde física. O equilíbrio, a virtude está no equilíbrio disso. É o que eu costumo dizer, o equilíbrio de tudo aquilo que você faz é que vai trazer uma qualidade de vida. E tem hora que vai desequilibrar. É normal, né? Vai desequilibrar. É tipo o jogador que joga contundido, mas ele tem que dar na final ali 1% dele pra poder, ele pode fazer o gol, né? Eu tava conversando comigo antes de vir pra cá, tem hora na vida que a gente tem vontade ou a gente joga tudo pra cima. Isso. Só lembra que depois é você que vai ter que arrumar de volta. De volta. É a história da roupa suja por roupa limpa. Tem uma fase na vida que alguém faz pra você. Até os 18. Depois que você fica maior de idade, em regra, você começa a se virar, né? Claro que não é assim pra todo mundo. Tem gente que até hoje não se vira. É verdade. Mas deu uma jacada, não tem problema nenhum, filho. Você vai ter que compensar de outra hora. Isso serve pra tudo. Joguei pra cima. Já joguei. Já deu ruim. Faço o quê? Continuo deixando espalhado tudo por aí? Não, junta de volta. Boa. Só pra gente finalizar aqui, uma pergunta minha mesmo. Essa pergunta é curiosíssimo com esse negócio. Porque o que a Nelson Williams fez e vem fazendo no mercado, isso é disruptivo, né? Tudo que aconteceu, esse crescimento absurdo e tudo mais. E, cara, eu tento fazer isso, tô buscando o tempo todo e a gente vive aquela insatisfação de querer tal. Qual é não é o segredo, mas fala um pouco como que foi feito esse trabalho e como que funciona essa disrupção e como que você vê o mercado da advocacia, né? Como que você via e como que você vê hoje, depois disso tudo acontecendo e você ser uma das frentes da Nelson Williams ali em Manaus. E alinhamento de expectativa interno, como que faz isso? Alinha a expectativa, dá a ferramenta, dá autonomia. A autonomia é extremamente importante, porque o gestor, a gente pode falar mal da gente mesmo, e bem também, a gente tem o péssimo hábito de dizer que dá autonomia, senta com o colaborador, alinha, a pessoa sai, bate a porta, você vai para dentro do sistema, fica monitorando, acompanhando e por vezes até sabotando, conversando com outras pessoas querendo que faça do seu jeito. Isso não é dar autonomia. Não é. Se você dá autonomia para que a pessoa faça algo e você tenha tempo de fazer alguma outra coisa, não faz sentido você ficar ali pavãozão querendo acompanhar. Então o erro está em você, não na pessoa. A pessoa vai entregar de primeira com a mesma qualidade do que você gostaria? Talvez não. O erro está nela? Não necessariamente. Porque as pessoas entregam de formas diferentes. Então, o alinhamento é importante para dizer o seguinte: o teu projeto é esse, o prazo é esse, volta comigo com isso resolvido. Aonde a gente erra? Não dando autonomia. Se a gente decide aqui nesse bate-papo que amanhã eu vou atender no seu consultório os seus pacientes e você vai atender os meus clientes, vai dar errado. Vai dar B.O. A culpa
Tá em você fazer? Não, eu ia te pedir, você me pedir. Quando você pede algo pra alguém, de algo que ela não pode entregar, o erro é seu que pediu. Sérgio, você é advogado, atende meus pacientes amanhã no consultório. Porra, irmão, não espere que eu entregue algum trabalho de qualidade. Vai morrer gente. Entendi. Vai morrer. Vai ficar muito cansado. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai dar bem ruim. Vai. Então, quando você pede algo que a pessoa não está capacitada, o erro tem em você. Então, saber o que a pessoa pode entregar e extrair o melhor dela. E alinhar de forma muito clara. Isso dá autonomia e aí você consegue construir time. Tem que ter um grau de aceitabilidade, uma margem de erro, porque vai ter erro. E à medida que você passa aí, você fica mais flexível. No início era um bom dia meio torto, mandava embora. Boa. Era proporcional à maturidade e à necessidade que eu tinha na época. Então você fica mais flexível à margem de erro. Tem coisa que é aceitável, tem coisa que não é mais. Então internamente é isso. Em relação ao mercado, a gente não tem nenhum, ainda hoje, desde sempre, continua assim, a gente não tem quem copiar. Não tem outro negócio que tenha escritório em todas as capitais. Ninguém. Tem. Zero. Qual que é a lógica que o Nelson pensou lá atrás? Companhias médias e grandes que estejam em 2 ou mais regiões, ou tem empresas que estão em todos os estados. Essas empresas não tinham nenhuma opção de ter um escritório só. Ela tinha que contratar um no norte, um no nordeste, outro no sul, outro no centro-oeste. E vira aquela brincadeira do telefone sem fio. Você vai conversando, a informação no final chega de forma truncada. E ele ocupou um espaço que dava vaga para todo mundo. Por que ninguém fez? Ou porque achava que era impossível, ou porque financeiramente não fazia sentido, ou porque ninguém tinha pensado. Ele fez. E aí a frase que ele usa é que a diferença de coragem e loucura é o resultado. Você olhar hoje e falar, porra, deu muito certo, por que a gente não fez antes? Se desse errado, eu falei, ele é maluco, né? Tá falar, porra, não faz sentido. Não quer dar certo. Faz sentido ter um escritório no Acre, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Pode crer. Mas a gente fala que tem escritório em todos os estados. A frase é, temos escritório em todos os estados. É automático. Mas aqui em Sergipe tem? Tem, são todos os estados. Todos os estados. Tem em Palmas? Tem. Tem no Piauí. Não, qual a parte de todos os estados que não tá claro? É porque é tão fora da curva. Mas como assim todos? Roraima? Tem em Roraima. Mas é parceiro? Não. É nosso. Tem CNPJ, tem estrutura, tem secretário, tem advogado e tal. E aí, quando ele decidiu isso, ele foi contar para clientes médios e grandes que ele tinha escritório no Brasil, porque ele abriu o escritório primeiro. Aí vem a história do ovo ou da galinha. Primeiro eu trago o cliente, depois eu abro, primeiro eu abro, depois eu trago o cliente. Então, quando ele abriu, por conta e risco, e foi nas médias e grandes empresas e disse o seguinte, você tem operação no Brasil inteiro, só tem eu no mercado que tem estrutura para te atender com pessoalidade. Reação automática do cliente. Pô, você não tá achando que você é muito arrogante, não? De achar que é só você? Me fala outro que tem no Brasil todo. Não, do total, tem 5 estados. Do total, tem 7 estados. Não tem ninguém, sabe? Ninguém. Aí o cara cai a ficha de começar a acreditar. Ele fala, pô, ok, você me disse que só tem você. Vou visitar o do Acre. Pode ir, tá lá, secretário recebe. Aí o cara vai no Acre e fala, porra, o cara tá aqui, lá, né? Então agora eu vou no Paraná. Pode ir. Bom dia, tá lá, o secretário vai te receber. Aí chega uma hora que ele visita os 27 e fala, porra, não tem ninguém, só tem ninguém. Então, é a história de criar um negócio que ocupe um nicho de mercado que talvez ninguém tivesse visto antes. Depois que alguém fez, é óbvio, né? Mas, porra, por que ninguém fez? E até hoje ninguém fez igual. Ninguém fez. Não. E nem tá fazendo, né? Não sei. Não vejo. Mas nessa proporção... eu não vejo. Não tem. É isso. Boa. Então pegou um gap de mercado e conseguiu resolver o problema, né? Sim. Quem resolve o problema, bota o dinheiro no bolso. E o nosso papel é solucionar problema ou mitigar risco. Boa. É isso. Sensacional. Sérgio, queria te agradecer aqui esse papo. Obrigado. Foi sensacional saber dessa história, de tudo que aconteceu. E, pessoal, queria que vocês seguissem o Sérgio aqui nas redes sociais, tudo mais. E eu vou deixar aqui o final para que ele possa dar uma palavrinha aqui e dizer quais são as redes sociais, tudo mais, para vocês poderem buscar, que ele bota bastante conteúdo e movimenta lá a rede social dele. Obrigado pelo convite, obrigado pra galera aqui do back-office que tá dando esse apoio pra gente. @Vieira Sérgio no Instagram, @NWADV de Nelson Enes Advogado, segue lá. Quem gostou do bate-papo, comenta. Se não gostou, não fala nada. E o conteúdo que eu compartilho não é nada técnico, jurídico, é focado em mercado, em negócios. Porque o nosso escritório é um negócio. E a gente se propõe a atender pessoas e empresários. Então a gente precisa conhecer do nosso negócio e de conhecer das dores e as delícias dos outros negócios.
Então, sugestão, pegando o gancho do conselho do Sérgio mais novo, é cuidar com a ansiedade. Na linha do Dr. Seba, cuida da saúde mental e física, porque senão, se pifar, a única solução, a única coisa que não se resolve é depois que morre, né? É isso aí. No período de pandemia, a gente viu aí que da noite pro dia, de fato, o risco de ficar temporariamente ou, de fato, não estar mais é grande. Caixão não tem gaveta também, acho que é importante. É importante. A gente tem que ter ambição, mas tem que ter um equilíbrio de saúde, de rotina e entender o valor e o preço das coisas. Então tem muita gente perto da gente que é alicerce e suporte. E às vezes a gente negligencia isso, está querendo estar em outros lugares com outras pessoas. E pensa qual que é o legado e qual que é o propósito. Por que eu saio de casa todo dia? Qual que é o meu propósito? E pensa qual é o legado. Eu falo, Sérgio, eu não tenho nenhum legado hoje. Não tem problema nenhum. Mas se você tiver a consciência que você não tem e quer deixar algum, começa a fazer alguma coisa. Boa. Porque tem muita coisa acontecendo. A vida não é justa, e se você ficar em casa reclamando só e apontando o dedo, porque a inteligência artificial, porque a guerra da Ucrânia, porque o Biden, porque o Bolsonaro, porque o Lula, e consumindo fake news e achando que aquilo ali vai resolver seus problemas, não vai. Então seja dono e seja o motorista da tua própria vida. O que você vai fazer com ela, a decisão é sua. Só não delegue pro terceiro a responsabilidade. Sensacional. E como é de costume aqui, final do podcast. Presente? A gente tem presentinho aqui. Aí sim, hein? Pra você. Abre aí pra gente dar uma olhada. A qualidade. Hein? A diferença tá no detalhe. Quem que não gosta de ser bem cuidado? Lê atrás. Cuide da sua saúde para não perder tempo no futuro com a sua doença. Dr. Seba. Bora. Simples e objetivo. Obrigado, meu amigo. Aqui, o livro, tô ganhando outro. Outro livro. Eu lembrei agora, eu falei. Eu já li. Isso foi um dos primeiros, né? A gente vai falar o segredo aqui, o que foi que você leu? Você não leu o livro, né? Claro que eu li. Eu mandei pra você o... Não, você mandou o e-book. O e-book. Mas o livro tem. A revisão. Eu tenho o livro também. Tá aí, ó. A gente de escritor pra escritor. A gente trocou os spoilers. Aqui o conteúdo, para te deixar claro que eu li, você escreve durante a pandemia, que você tem os prós e contras falando sobre o que é o sopro da vida, que foi o que eu falei agora. Exatamente. Caixão não tem gaveta e as coisas precisam ser vividas com antecipação. E a camisa aí pra você? E mais uma preta pro armário. Muito bem-vinda. Pretinha. Preto básico. O preto emagrece, né? Emagrece, pô. Eu brinco que tem um que chama João, tem 2 metros de altura. Ele fala, corre, Sérgio. Obrigado. Tamo junto, amigo. Tamo junto, Sérgio. Um abraço. É isso aí, galera. Fala, pessoal. Dr. Seba aqui, mais um podcast Dr. Faixa Preta. Eu queria agradecer a todos os nossos patrocinadores, as clínicas Dr. Seba, o laboratório MGS Lab, que trabalha por todo o reembolso assistido, e também o Dr. Hub aí, que é um gigante no hub de health, de saúde, para poder ajudar em todas as oportunidades que você precisa para cuidar de sua saúde.